6 horas e 10 minutos, horário de Brasília, começando o seu Bendita Hora, direto dos estúdios da nossa Rede Vida, o canal da família, o programa mais animado, inteligente e, claro, com as pessoas mais bonitas da TV brasileira. Eu sempre reforço isso porque é o lema do Padre Juarez aqui e eu, como estou substituindo ele, preciso seguir o bom exemplo dele de exaltar aquilo que nós temos de melhor, que são os nossos convidados e você de casa. O nosso programa começa agora e eu quero começar com um pensamento do dia. Vamos começar agora. Você quer que eu apresente primeiro? Desculpa. Então vamos lá. Vamos mostrar então os nossos convidados de hoje para que vocês tenham certeza do que eu falei. Aqui à minha direita, Luana Brito, nutricionista funcional. Luana, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter a sua presença aqui. Primeira vez aqui no Bendita Hora, Primeira né? vez. Obrigada, então, seja prazer é meu. Você se formou em chefe funcional, desenvolveu receitas nutritivas, equilibradas e saborosas, é criadora do projeto Naturalua, Isso, não é? Isso mesmo. E você vai falar sobre essa questão nutricional. Isso, alimentação funcional, que mudou a minha vida. Que bom. Então você vai mudar a vida de quem está em casa no programa de hoje. Muito bem. Aqui ao meu lado esquerdo, Karina Batista, influenciadora digital e apresentadora. Seja bem-vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Você, além de ser esse múltiplo de apresentadora e influenciadora, você conta a sua história sobre superação contra o lipedema, certo? Exatamente. É um assunto que está em moda, né? Muitas mulheres estão sofrendo com isso, até a Nutri depois ela vai poder ajudar bastante. E eu tô, falando muito sobre, primeiro, de como eu descobri, como eu tô tratando, e replicando isso nas redes sociais. Aí por isso que toda apresentadora acaba virando influencer também. Bom, e fala também sobre uma rotina saudável lá nas redes sociais, né? Exatamente. Bom, Karina, nós vamos conversar sobre isso. E representando o judiciário, ele, Dr. Wagner Cavalcante dos Santos. Seja bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado. Prazer retornar a esse programa. Que bom tê-lo aqui conosco. O senhor é advogado criminalista, professor universitário, palestrante, fundador do escritório Wagner Cavalcante e Advogados Associados. Isso. Certinho? Correto. Falaremos sobre muitas pautas necessárias para o público de casa. Entre elas, a questão do direito do consumidor, não é? Exatamente. Muito bem. E ele? O cara que sabe tudo sobre os bastidores da televisão. Hoje, que é o dia do rádio, está aqui para falar sobre a comunicação do nosso país. Roger Turquete. Opa! Como vai? Bem, Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, o tempo tá voando, hein? Faltam 3 meses para o Natal. Pois é. O Roger é jornalista, repórter e é dono do canal Intervenção do YouTube. Inclusive, vão lá, assistam uma entrevista exclusiva com o Celso Portiolli, que tá dando o que falar. Se inscreve no canal, tá sensacional, viu, gente? Muito bem, e você de casa pode acompanhar o nosso programa, mandar sua pergunta, o seu comentário pelo YouTube, youtube.com/@TV Rede Vida. Lá você envia sua pergunta para os nossos convidados de hoje. Agora sim, a mensagem, a frase do dia. Vamos lá então. Não dê a ninguém o poder de adoecer a sua vida. Principalmente, é um acréscimo que eu faço. Principalmente no período em que nós somos bombardeados pelas redes sociais. Com certeza. Cuidado, vocês às vezes se deixam levar pelo que vem nas redes sociais e aí as pessoas acham que podem fazer alguma coisa para adoecer a vida de vocês. Já foram atacados por redes sociais ou durante o dia alguma coisa, um comentário deixou vocês desequilibrados em algum momento? Às vezes a gente sente Um pouco de tudo, pouco de tudo. Já teve isso. Trabalho, em casa, o vizinho, no trânsito, sempre tem aquele momento difícil, né? Sim, com certeza. Eu acho que o difícil, nós comunicadores, é a questão de fazer live. Sim. Nossa. A live tem muitos comentários ali, se você não souber filtrar, né? Deixar passar a limpo, né? Tudo que está sendo escrito ali. Porque as pessoas hoje em dia, os haters, né? Nossa. São as pessoas que eu acho que mais amam a gente, né? Porque Só esperando uma brecha ali, só uma né? brecha ali para poder Uma fazer vírgula errada. um comentário maldoso. E uma coisa curiosa, eu lembro que em época de Big Brother, que eu fazia muita live sobre o reality, entrou uma pessoa falando mal de mim o tempo todo, né, na live. E isso eu fui vendo. Só que a coisa ficou cada vez pior. Aí o que eu fiz? Eu chamei a atenção dessa pessoa. Mas chamei a atenção elogiando ela. Falando, poxa, você está aqui me assistindo, né? Com todo esse tempo, poderia estar fazendo outra coisa, mas você está falando coisas aí que, de repente, né? Pode estar acontecendo algo na tua vida, né? E aí
com toda essa conversa, a pessoa acabou se entregando. Ela disse que estava passando por um momento muito difícil, Olha só. pensou em se suicidar, Meu Deus. e aí começou toda Também uma... a válvula de escape dela. Exatamente. Atacar você. E aí toda essa conversa acabou ajudando essa pessoa e ela virou meu fã. Olha só. Depois foi acompanhando todas as lives, no maior E aí, incentivo, você com positividade. Com essa simpatia do Roger, gente, não tem como não virar fã dele, não é? E aí, Roger, eu comecei o nosso programa falando a hora, porque é um hábito do rádio a gente falar as horas durante a programação. Porque hoje é o Dia Nacional do Rádio. Em que ano... A pergunta da enquete de hoje é: em que ano o rádio chegou no Brasil? 1922 ou 1926? Vote pelo nosso Instagram. O Instagram é @programa Bendita Hora. E no fim do programa eu passo o resultado para vocês. O rádio ele tem um papel muito fundamental na comunicação brasileira, porque foi através dele que várias notícias chegaram na casa dos brasileiros antes da popularização da TV, e agora com a internet isso mudou muito mais. Mas foi pelo rádio que as pessoas descobriram que Getúlio Vargas tinha se suicidado. Então, ou que a guerra tinha acabado ou começado, então ele tem um papel fundamental. Então, vote na nossa enquete. E agora eu vou dar sequência ao nosso programa, porque eu já falei demais, né, Laura? Primeira notícia no ar. Nutrição funcional. Como a alimentação pode transformar vidas, prevenir e tratar doenças. A doutora Luana, eu confesso à senhora que no quesito alimentação é massa, quase que diariamente. Ai, meu Deus. E no fim de semana, quando possível, pizza, que é massa também. Então, a minha não é das melhores, mas uma nutrição funcional transforma vidas e melhora, é isso? Transforma, Hugo. Transformou a minha. Eu sou advogada de formação, atuo como advogada, inclusive, e sou graduanda em nutrição e sou formada como chefe funcional. E eu descobri a alimentação funcional, que é a alimentação saudável. Eu falo geralmente que são os alimentos que Deus fez. Deus não fez nada que está em pacotinho. Então, ele fez frutas, legumes, verduras, carnes, ovos. Essa alimentação funcional transformou a minha vida. Quando eu descobri uma doença autoimune, assim como o lipedema também é autoimune, eu tenho tiroidite de Hashimoto, que é hipotiroidismo autoimune. E eu só consegui neutralizar os sintomas da doença quando eu mudei a minha alimentação. Não foi através de medicação, eu tomo um medicamento que é obrigatório, uso contínuo para a vida toda, mas com a medicação eu não neutralizei aqueles sintomas de fadiga, de indisposição, de dor no corpo, dor nas pernas. Eu cheguei a ser diagnosticada com fibromialgia e eu não tenho fibromialgia. Então eu só tive algumas mudanças pontuais. Quando você falou ali daquele pensamento do dia, não deixa ninguém adoecer a sua vida, eu acho que a primeira pessoa que nos adoece somos nós mesmos, quando escolhemos o que colocar no nosso corpo. Então, quando você come só massa diariamente, você está fazendo uma escolha. Eu acho. Está fazendo uma escolha, né? Porque Deus deu uma diversidade, assim, o prato mais colorido, pensa assim, aquele prato que é todo colorido, é o mais nutritivo, porque cada cor, cada alimento, ele tem uma função no nosso organismo. E isso foi pensado para nos nutrir. Luana, vamos lá. Agora falando do ponto de vista de uma rotina sempre corrida, que muita gente em casa tem. certeza. E nem sempre tem condições de criar o hábito de ir lá cozinhar diariamente, ou no almoço, ou no jantar. Que sugestão você daria, ou que orientação você aconselha a eles a seguir para conseguir ter esse prato colorido? Tá. Eu aplico, assim, eu direciono para as pessoas o que eu faço na minha casa. A minha rotina é super corrida, assim como de todos os brasileiros. Então, eu faço os preparos da semana, ou pelo menos para 3 dias, eu congelo os alimentos. Tem gente que fala assim, se eu congelar eu vou perder um nutriente. Eu acho que se você abrir um pacotinho pronto, você não vai ter nutriente nenhum. Tem um pouco de perda ali no congelado, no feito, alguns dias atrás e que está armazenado, mas é irrisório perto dos ultraprocessados, que as pessoas falam, não vou comer um feijão congelado, vou comprar o feijão que vem numa caixinha pronto, cheio de aditivo químico para manter ali na prateleira por meses. Então, é aquele
ditado popular, o básico bem feito. Um arroz com feijão é a melhor combinação. Sim, o Brasil está no top 1 de alimentação. Então, arroz com feijão, uma carne e uma salada, pronto. Você pode armazenar a salada higienizada na sua geladeira, dura uma semana. Exato. Se você deixar ela bem sequinha, armazenar, ela fica tranquilamente 7 dias. Depois, e você pode ir preparando ao longo da Isso, semana. e só tempera na hora. Separa uns temperinhos que você gosta e só coloca o tempero na hora. Eu acho que o planejamento alimentar vem aliado com a saúde. Ai, gente, te dá um trabalho. Mas é bom, é fundamental. É um trabalho que você é recompensador, é um trabalho a longo prazo. Você vai colher esses frutos no final, porque se você tiver uma alimentação, digamos, prática de salgadinhos, de fast food, de ultraprocessados, você vai colher os frutos disso, né? Tanto é que hoje saiu um estudo semana passada que nós estamos com mais crianças obesas do que com baixo peso. Exatamente. Então, o problema não é a falta de comida, né? Diziam os gregos que a gente cava a sepultura com a boca, né? Então, Sim, com certeza. É verdade. Com certeza. É de se É o que a gente pensar, come, a obesidade infantil e diabetes infantil está muito, assim, em alta. Em alta, porque não se alimentam bem e tudo no ultraprocessado, né? Tudo no ultraprocessado. Isso, inclusive, afeta os mecanismos neurológicos, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, eles ultrapassam a barreira do cérebro. Então, pode ter relação com vários distúrbios neurológicos ainda. Meu Deus. Bom, a gente precisa sempre ter uma boa alimentação e brincando, tá? Gente, eu não como massa todo dia, não, se você pensar que é verdade. Se deixasse, você comeria, Mas né? é claro que eu comeria. Isso é maravilhoso. Isto é incrível. Incrível. Ai, ai. Tem café. Muito bem. Vamos dar sequência. Ela tá brava hoje, a Laura, brigando comigo. Vamos. Próxima notícia. Hospital pode exigir alguma garantia para atendimento de emergência? Dr. Wagner, o hospital pode exigir alguma garantia nesse quesito de emergência? Como que fica? Se eu cheguei lá todo precisando ser atendido, eles ainda querem saber, vem cá, vamos ver se tem dinheiro para pagar, e aí? acho que a primeira informação importante é saber o que é o atendimento de emergência. Né? O atendimento de emergência é aquele atendimento necessário que tem que ser imediato. Se não o fizer, corre risco de vida ou de sequelar algum bem, alguma lesão corporal, enfim. E não, o hospital não pode exigir caução, não pode exigir cheque, não pode exigir sequer o preenchimento dos formulários. Chegado de emergência, tem que dar um pronto atendimento, porque a prioridade é salvar a vida. As questões administrativas têm que ser feitas depois. Isso é crime. Está no nosso Código Penal, artigo 135A. Então, chegou no hospital, atendimento de emergência, né, tem que recolher imediatamente o paciente e salvaguardar a vida. Depois vai cuidar da parte se tem convênio, se o convênio vai cobrir, se tem preencher formulários, enfim. Informação importante. Nesse caso do atendimento emergencial, ele pode se dar através de uma ambulância, de um socorro, um resgate que aconteceu, ou aquele mesmo que uma pessoa de casa está mal, eu pego ela e levo. Nesse caso, qualquer uma desses casos? Via, né? Qualquer via. Até porque, assim, aquele colega que passa mal, a gente tem a obrigação de socorrer, sob pena de omissão de socorro. Então, pode chegar por particular, seja por ambulância. Se o corpo médico verificar que é um atendimento de emergência, atende o paciente e depois cuida das questões burocráticas. O senhor já atendeu casos em que houve negligência por parte do hospital? Demais. Isso, infelizmente, ainda acontece. Primeiro, quer se verificar se o convênio cobre, se está dentro do plano, se tem carência. Na maioria das vezes, a gente tem que entrar com liminar. O cara morrendo, perguntando para a gente ele tem Ai, meu Deus. A gente precisa entrar com ação civil para garantir o atendimento, porque convênio é complicado o atendimento, viu? Vira dinheiro, né? É comércio. Pouco se cuida da saúde. Falando nesse quesito de saúde ainda, você falou dos planos de saúde, a gente vê uma crescente de reclamações dos usuários, cada vez mais no dia a dia, para um exame básico, é difícil você ter um retorno ou conseguir através de um convênio. Como que lidar com essa situação? Porque
não é exclusividade de uma única marca. Praticamente todos. A gente exclui quem é bom, porque o resto, todo mundo tá ruim. A ANS, ela tem uma tabela do que tem que atender na hora, dos planos, do que é o atendimento emergencial, do que tem carência, do que não tem carência. E o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca que é dever de informação desses planos, né? Então, o consumidor, primeiro, ele tem que saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? Atendimento emergencial é 24 horas, fez o convênio, tem que atender. Em caso de negativa, chame a polícia se for considerado crime ou procure um advogado para ingressar com a ação, porque na grande maioria das vezes o juiz defere o liminar e obriga, sob pena até de prisão, se não oferecer o atendimento. Gente do céu, fica imaginando a pessoa precisando do atendimento, como é que você vai ter cabeça, não só quem está passando mal, mas um familiar ou um amigo que está ali cuidando tem que pensar, bom, não está atendendo, vamos ligar pro advogado. Vamos ver se a gente consegue liminar do juiz. Aí coloca que a agilidade, muitas vezes, com tanto de coisa que o judiciário tem que lidar, ainda tem que lidar com essas questões emergenciais. É difícil, hein? E aqui em São Paulo, especialmente, não são poucos processos, tanto que tem várias especializadas para atender esse tipo de situação, porque não são poucas as ações. Meu Deus, é cada coisa que a gente tem que acompanhar nos dias atuais, que fazem com que a gente fique um pouco chateado com o mundo. Mas como aqui a gente sempre tem que levar boas notícias, essa notícia do atendimento imediato e emergencial, eu não sabia e fiquei muito feliz de saber que é necessário. Isso é bom. Uma dúvida, um hospital particular, eu estou ali passando na calçada de um hospital particular, passei mal, não tenho plano de saúde, ele é obrigado a me atender? Ele é obrigado a te atender. Isso não quer dizer fazer o atendimento emergencial. Né? Isso, exatamente. Exatamente. Emergencial, um AVC, né, uma parada respiratória, algo que vai levar perigo de vida ou de uma perda de membro, enfim, ele é obrigado a te atender, não quer dizer que você não vai ter que pagar. Só que para pagar ele pode mover uma ação civil. Ele não pode condicionar o atendimento ao pagamento, nem a caução, nem a valores, nada. Nem sequer ao preenchimento de formulário. Entra, tem que salvar a vida, depois vai cuidar de papelada, depois vai ver como é que ele vai fazer o pagamento. Muito bom, eu não sabia disso. Muito bom mesmo. Mais uma notícia que também é relacionada à saúde? Vamos lá. Próxima notícia. O perigo do uso de anabolizantes. A Karina vai falar sobre isso. Karina, você tem falado sobre essa superação contra o lipedema. Sim. E eu queria que você nos falasse um pouco, a partir da sua experiência, que você tem observado, esses perigos que muitas vezes as pessoas não enxergam. Porque é mais bonito você colocar o anabolizante e ficar forte, desconhecendo os riscos que isso pode trazer. Eu tive uma má experiência com anabolizantes, já faz bastante tempo, em 2011, mas que geraram consequências, assim, não só físicas, mas eu acho que até psicológicas e emocionais, digamos assim, né? Nova, não entendia, né? Comecei a fazer um acompanhamento com uma pessoa que não tinha formação. Queria, né, mudar o meu corpo, foi aquela época bastante, ainda não trabalhava como apresentadora, né, mas como modelo, tô falando coisa de 11 anos atrás. E aí, o desespero da beleza, o desespero da rapidez, né, fez eu seguir os conselhos, né, de eu nem pesquisar se a pessoa era formada ou não, tinha graduação para aquilo, né, então... Enfim, era uma pessoa que vivia no meio de campeonatos, treinava atletas, então eu achei que ele era uma pessoa, né? Sendo até que recentemente eu fui num podcast e aí a pessoa perguntou, né, assim, o que você tomou de primeiro? E aí ele falou assim, cara, esse cara é louco, primeiro que o que você tomou de primeiro não pode nem dar pra mulher e, tipo, na primeira coisa. Meu Deus! E aí, enfim, né, hoje eu acho que por já cuidar da saúde e tudo mais, não tive problemas graves, assim, graves de chegar a ser hospitalizado e tudo mais, né, que tem casos assim, mas tive problemas do efeito rebote, que a gente fala, né, dos anabolizantes. Então, pro que eu queria, pontualmente, foi legal. Tive o shape, né, que é o que todo mundo... O shape veio, tive gominho, perna torneada. Na época eu participei de um concurso, né, que era o Garota Fitness, fiquei entre as meninas e tal. Só que depois ele veio, né? Então, depois eu tive um aumento de peso,
teve um desequilíbrio hormonal, assim, que eu fiquei bastante tempo, assim, eu acho que uns 4, 5 anos, sem conseguir voltar ao meu peso ideal. Por isso que eu falo, não necessariamente que foi só da bagunça do meu metabolismo, mas... Putz, imagina, eu era modelo, né? Aí teve vários trabalhos que eu perdi. Voltando ao primeiro tema que você falou, né? De ataques da internet. Não te falava de cancelamento nem de bullying. Mas eu sofri naquela época, porque eu tinha um padrão e fui para outro, né? Então, tive que fazer um tratamento também psicológico para eu me aceitar, para eu, né, me valorizar. E conseguir reagir também. Então, depois consegui cuidar da parte médica, a parte nutricional. E aí, desde 2020, assim, eu consigo, né, manter um peso ideal e tudo mais. Se reestabilizou. Se reestabilizei. Maravilha. Mas por isso que assim, Karina, é errado? Eu acho que sem acompanhamento, sim. Né? Porque o hormônio, nós produzimos hormônio. Então, se nós produzimos hormônio que Deus fez, tirando o gancho da nutricionista, pode ser utilizado quando você tem uma baixa, tem a reposição hormonal, que é algo que está super em alta, ou em alta performance também, mas com acompanhamento médico. Né? Vendo seus exames. Cara, olha, eu cheguei a fazer um tratamento esse ano, até quando eu comecei a descobrir o lipedema, né? Eu acho que você também tem que fazer com acompanhamento médico, porque ele vai te dar uma alimentação, uma suplementação, né? Porque você tem um emagrecimento considerável, você tem rápido, né? Então, assim, realmente tira a sua fome, a sua saciedade. Se a pessoa ela tem uma compulsão alimentar, ela tem que tratar aquilo fora também. Porque enquanto você tá tomando, tá tudo certo. Mas e depois? Né? Na primeira crise, na primeira briga com o namorado, na primeira coisa ali, você vai descontar na comida novamente. Então, eu acho que tudo é válido, feito com acompanhamento médico, nutricional, um personal, e tudo certo. As pessoas te procuram nas redes sociais para tirar dúvidas relacionadas a isso? Sim, eu demorei para falar sobre lipedema, porque primeiro, que quando eu fui pesquisar, antes até de eu ir para a clínica médica, né, foi uma esteticista que me alertou ano passado, porque eu fazia tratamento, né, de celulite, eu tinha tido um leve aumentinho de peso ali e não desenvolvia, não tinha resultado. Sempre treinei, sempre me alimentei bem, tava me permitindo um pouquinho mais, né? Comendo massa. Exatamente. Mas, assim, sempre ativa. E a gente não tinha resultado. Fiquei com isso na cabeça. Ela falou, Karina, procura sobre lipedema, porque você tem uma gordura mais rígida, tem alguns nódulos. E eu senti, tinha muita retenção, sentia dores nas pernas, né? Era desproporcional, tipo, minha barriga e minha perna, né? A barriga às vezes mais sequinha, a perna um pouquinho maior. E aí eu comecei a pesquisar. A internet, ela tem muita coisa boa, mas também deixa a gente maluca, né? Quando eu comecei a pesquisar de lipedema, parecia que a única saída era fazer a cirurgia ali, pular das pernas, que tinha que tirar aquela gordura, que é uma gordura inflamada. Só que eu falei, eu acho que deve ter alguma coisa diferente. Procurei ajuda médica, como a doutora falou, né? É uma doença crônica, né? Que ela não tem tratamento, mas ela tem... Quer dizer, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento é alimentação anti-inflamatória. Karina, eu vou pedir para você segurar esse tema, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco mais. E a gente pode entrar com mais detalhes na questão da lipedema, tá bom? Mas é muito bom você trazer isso para cá, porque as pessoas, às vezes, elas não se informam. Sim. Ou acreditam 100% naquilo que vem na internet, que não é bem assim. A internet sempre dá um veredito, acabou, você não tem mais jeito. Mas muito bom você trazer isso, a gente vai abordar daqui a pouco mais sobre o tema. Agora, próxima notícia. Jimmy Kimmel se pronuncia e defende liberdade de expressão em retorno à TV. Ô Roger. Cura, né? Você viu, ele ficou um tempo afastado. 2 semaninhas. Voltou. Um gancho. Voltou e enfático. O Jimmy Kimmel, para quem não conhece, é como se fosse o Danilo Gentili aqui no Brasil, né? Faz um talk show aí de grande sucesso, né? De grande repercussão nos Estados Unidos. E ele resolveu fazer uma piada envolvendo política, né? E com o atual presidente, o Trump. E com um acontecimento muito triste aí, né? O Charlie Kirk. Eu gostaria muito de defender, né? Jornalista, comunicador, apresentador, mas fica complicado quando se faz uma piada com algo, né, tão triste, tão devastador, né, e sempre envolvendo a política no meio,
E a política está, né, afastando as pessoas, né, tá criando coisas horríveis aí. E do outro lado tem, né, o presidente americano tentando tomar posse aí da liberdade de expressão na emissora americana, né? Inclusive essa volta do Jimmy, o Trump já resolveu falar sobre e quer pesar ainda essa história da demissão do apresentador. Então, assim, é bem triste tudo isso, né? São dois pontos, né, de uma linha muito tênue que é a liberdade de expressão, que as pessoas começam a brincar com isso que é tão sagrado e que tá tão perigoso o momento no mundo que a gente está vivendo. É uma situação bem complicada, dos dois lados. O comentário foi talvez desnecessário da parte dele. E ele usou a retenção desses dias fora do ar para justificar uma liberdade de expressão. E é como você falou, seria bacana se pudéssemos defendê-lo, mas a tentar falar mal de algo tão ruim que aconteceu nos Estados Unidos, não tem como apoiá-lo, não é? Então é um tema complexo. Muito complexo. Muito bem. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que o programa sempre encerra com uma música, então veremos agora quem será quem vai escolher a música. Roger é número 1, Karina número 2, Wagner número 3 e Luana número 4. Vamos ver quem será, que número vai... Ó, caiu um papel, vamos ver. Caiu, é? Ver quem vai ser esse papel. Atenção. Vá pensando na música da tua vida. Tambores. Ó, número 4, Luana. Luana, número 4. Estava sentindo. Luana, que música encerra o Bendita Hora hoje? Tem aquela música do padre Fábio de Mello, que é Eu Te Desejo Vida Longa Vida. Bem, então, essa música. Laura, por favor, providencie essa música, então, para a gente encerrar o programa de hoje. Muito bom. E, enquanto isso, a gente segue aqui com mais notícias no nosso programa. Eu pensei que o programa tinha acabado. Rápido. Calma, essa é a música para encerrar ainda, tem mais tempo. Eu quero mandar um abraço para quem está enviando os elogios aqui no nosso programa. Gelivane sempre assistindo. E todos os outros, a Antônia, a Edna, a Severina, Edinaldo. Um abraço para todos vocês que nos acompanham pelo YouTube. Notícia no ar. Mais de 3 mil toxinas usadas na fabricação de alimentos contaminam o corpo humano. Por que tem uma pizza ali? Não gostei dessa imagem, não. Que absurdo. Luana, essas toxinas, 3 mil toxinas em alimentos, esses são os ultraprocessados que você falou. Os ultraprocessados, com certeza. Inicialmente, eles falavam que não fazia nada de mal, né? A gente viu, inclusive, os estudos agora recentes nos Estados Unidos banindo os corantes dos Estados Unidos e da Europa. Ainda não foi banido no Brasil, mas essas toxinas o nosso corpo não está pronto para digerir, para degradar. São substâncias químicas. O que a gente tem capacidade de digerir são moléculas orgânicas. O que seriam as moléculas orgânicas? Uma cenoura, um alface, uma batata, uma beterraba, até aquela sua massa é uma molécula orgânica, porque ali tem vida, né? Teve o trigo, tem água. Farinha. Agora, esses químicos, eles são totalmente indigestos, vão se acumulando no organismo, na corrente sanguínea, no fígado e causando vários malefícios. E a gente não sabe até que ponto isso vai, né? Além, inclusive, dos pesticidas, as embalagens também que soltam microplásticos nos alimentos. Então, é bem complexo esse tema das toxinas nos alimentos. Por isso que eu falo, quanto menos você desembalar, menos suscetível à toxina você vai estar. Porque, por mais que você não consuma um alimento orgânico, ele tem menos toxina do que um que fica em pacotinho lá na sua prateleira do mercado por 30, 40 dias, um leite que dura... Quase um ano ou mais de um ano. Se você parar para ver, tem muita substância química ali. Isso entra também, inclusive, no que a Karina falou dos anabolizantes. O que é? É substância química, é um hormônio sintético. Se fosse um hormônio nosso,
a gente conseguiria degradar e manter. Mas por ele ser sintético, ele gera muitos efeitos colaterais. Nossa, que coisa. De que forma você tem visto que as pessoas têm se preocupado com a saúde? Porque eu vejo que há uma crescente significativa de pessoas buscando um encontro com uma mudança de vida, né? Correr, caminhar, fazer exercício físico. E como aliar isso com uma alimentação saudável? Sim. O que a gente fala assim, observando a história da alimentação, antigamente levar marmita era um quesito de vergonha, um boia fria, uma pessoa que não tinha assim, alguma aquisição financeira. Hoje em dia já virou status. Quem leva a marmita é que está se cuidando. Controla a sua alimentação. Fitness, que está no auge. Olha, nossa, ele trouxe a marmita dele. Ai, vamos almoçar comigo? Não, eu tô com a minha marmita. Então, é chique, né? Falar, tô com a minha marmita. E todo mundo ostentando as bolsinhas de marmita. Eu acho que tem essa crescente para a alimentação. Em contrapartida, tem uma crescente do marketing muito incisivo nos ultraprocessados, nos alimentos, principalmente voltado para crianças. Saudável. Tem aquela coisa de saudável, de leite vitaminado, fortificado. E isso vira ali uma balança ali que fica pesando para os dois lados. O que a internet vem trazendo a informação, quem busca a informação consegue ter a consciência de que o que se alimentar, que é aquele básico, você não precisa abrir mão dos ultraprocessados, mas vamos ponderar assim, não colocar na rotina do seu filho, todo dia na lancheira, uma coxinha, sabe? Intercalar as coisas. Eu acho que o equilíbrio é a saída para você conseguir, a longo prazo, sustentar esse estilo de vida. Muito bem, olha, fiquei interessante essa questão de levar comida para o trabalho, enfim. Eu não havia percebido esse movimento, mas fiquei feliz de saber que as pessoas têm feito esse hábito. Muito bem. Eu não faço isso, Wilson. Pode parar. Ó, eu queria pedir, mostra a mãe da Luana aqui, que está toda entusiasmada aqui, filmando a filha. É a coisa mais maravilhoso esse carinho de mãe. Vamos registrar, porque vale a pena. Muito bom. Já participou aqui, né? Como chama a tua mãe? Naile. Naile, um abraço para a senhora. Muito bom ter a senhora aqui. Vamos dar sequência no programa de hoje, depois desse carinho da dona Naile. Comprei um produto falso. Como denunciar e reaver o dinheiro? O Dr. Wagner, como eu faço isso quando eu tenho uma compra, por exemplo, online? Porque a gente sabe que tem muito site que vende produto falso. Gente, uma pessoa comprou um iPhone novo, esse 17, né? 17. Recebeu um Veio, tijolo. o que é, mano? Tijolo. Tijolo. Pelo amor de Meu Deus, ainda continua nessa daí? gente? Pagou um carro popular ali. Todo ano tem essa do tijolo que vem no iPhone novo. E aí? Pois é, primeiro, assim, o consumidor ele tem que escolher bem onde vai comprar o produto. Pensando nisso, e se der errado? Eu costumo brincar, eu não compro nada de quem não tem CNPJ, porque eu não tenho quem processar depois, né? Então, se eu comprei um produto adulterado, falsificado, primeiro, vender um produto, colocar à disposição sendo falso já é crime. Então, você é vítima de um crime. Nós temos Delegacia de Defesa do Consumidor, nós temos o PROCON. Se esse órgão no Brasil você comprou no local físico, vai imediatamente e pega o dinheiro de volta. Se a compra se complica um pouco, se a compra é feita no exterior. E aí a recomendação é pagar no cartão de crédito, porque você tem aquele tempo até para justificar, né, que o produto é de uma fonte ilegal, é falso e obstar o pagamento. É importante dizer também que às vezes a gente vê aquelas pessoas que vendem, aspas, os camelôs vendendo produto falsificado, e às vezes a gente vê aqueles fiscais apreendendo, a guarda, né, enfim, mas é o exercício legal do Estado, né, porque a gente tem uma legislação que protege o dono da marca, por isso é que não se pode falsificar, porque vende a R$1, e a gente não pode esquecer quem fabrica esses produtos, né? Muitas vezes vem da China, que explora o trabalho até infantil, né, das mulheres. Então, quando for comprar algum produto, compre de uma fonte segura e com o CNPJ, para se der problema, tenha quem reclamar. E a gente tem os órgãos de fiscalização, né, o Inmetro, a gente tem uma série de empresas, institutos que fazem um cuidado, um trabalho para preservar, de fato, a saúde e a vida
das pessoas. Segurança, Porque né? como é que você vai comprar, por exemplo, um produto que quebra uma peça muito pequena para uma criança, ela vai ingerir aquilo, levando Aquele selo não é à toa, ele é estudado, né? Porque é que eu posso oferecer para essa criança, para a idade, é pensado nisso, né? Por isso que quando a gente vai comprar, tem que pensar nisso. Muito bem. Então, por exemplo, quando eu vou comprar, não vou comprar, tá, gente? Mas se a pessoa tá lá numa dessas ruas famosas que vendem produtos falsificados aí, e você tá na correria lá, tá ali na correria da 25, eu vou pegar aqui mesmo e tal. Não é bom fazer isso, né? Não, compre... Porque assim, o que a gente tem que verificar também é que essas pessoas que vendem produto falsificado, primeiro não está pagando imposto, né? Exato. Já tem uma questão de imposto. Tem esse dever social também. Por isso é comprar de fontes seguras, produtos originais, para a gente não alimentar esse círculo, exige a nota fiscal, né? Para a gente não alimentar esse círculo de produto falso, de trabalho desumano, desonesto. Acho que como cidadão, por isso a vantagem desse programa é essa, é passar esse recado. A gente tem que fazer a nossa parte como cidadão também. O PROCON é um instrumento fundamental para as pessoas usarem quando necessário, quando tem um problema, recorrerem ao PROCON. Pode usar o PROCON, se demorar, pode usar um advogado também para ingressar com a ação e fazer valer seus direitos. Isso mesmo, eles têm poder de polícia, eles têm uma série de ações. E o primeiro é sempre resolver diretamente com a empresa. A empresa não deu problema, aí você recorre lá ao PROCON e eles fazem toda a mediação, que é eficiente, de fato. Exatamente. Muito bem. Mais uma notícia dando sequência aqui, depois de saber que não é bom comprar produto falso, viu, Chico? Tá aí. Por favor, hein? Obrigado. Impactos estéticos e emocionais do lipedema. Você estava explicando, Karina, sobre o lipedema. Agora eu vou soltar. Agora volta. Soltar a informação. Você estava contando que começou a perceber uma amiga sua... Era uma estética, né? esteticista. Isso. E aí, quando lipedema? Bom, lipedema, ele é uma doença, né, que atinge grande parte das vezes mulheres, e não necessariamente que ela é ligada ao sobrepeso, mas geralmente as pessoas, né, começa a ter um sobrepeso também. Então, é uma gordura mais rígida, né, fica geralmente mais na região das pernas, coxas, panturrilhas e braços também para algumas mulheres. Essa gordura, ela incomoda, então gera bastante retenção e dor. Né? Então você fica muito sensível, muito dolorida a qualquer tipo de toque. Automaticamente tendo dor, às vezes também surgem alguns hematomas, né? Ou tanto tendo algum impacto ou não, né? Então ela acaba tendo uma dificuldade na circulação sanguínea e aí tem um desconforto e o aspecto também, né? Porque dá um aspecto de celulite, né, além da desproporção das pernas. Né? Então, o aspecto estético, a princípio, é o desconforto e você começa a se esconder. Né? Então, aquele dia de calor, você está sempre de calça, você não quer mais usar aquele short que você gostava, porque você começa a ter um desconforto. Por isso que, né, eu vou me recorrer à estética a princípio ano passado, porque eu comecei a sentir esses desconfortos. Nas duas pernas? Nas duas pernas. É diferente, o que às vezes dá numa perna e outra é o linfedema, né, que já é um estágio um pouco mais avançado de uma parte articular mesmo. Né, que às vezes fica só uma perna e a outra não. O lipedema geralmente são as duas pernas. Então, a princípio, primeiro que também é um médico que tem que diagnosticar. Não, pode ser tanto uma medicina integrativa ou exatamente. Né, ou um vascular também, né? Geralmente, quando é casos cirúrgicos, é um vascular que faz. Mas eu comecei um tratamento com a medicina integrativa. A princípio, né, também estava uns 8 quilos a mais, assim. Então, aquela, né, acho que tem o balde de 2024, vamos buscar. No primeiro exame, assim, né, que eu fui fazer bioimpedância, medidas, o médico e a Nutri, eles atendem na mesma sala, na Dr. Puro, então, suspeitaram. Eu falei, né, eles suspeitaram, vocês estão sobrepeso, vamos começar pelo começo. Né? Então, alimentação. Né? Não tem jeito, tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória. Então, ali eu já fui, né, eliminando alguns quilos. E mais ou menos quando eu estava uns 4 meses de tratamento, ficou bem nítido que realmente era lipedema. E aí a gente realmente teve que tirar alguns alimentos, né, no meu dia a dia, que são açúcar,
glúten, álcool, né? Mas Em algum- zero. Zero. Sem. Eu zerei mesmo. Teve dor de cabeça? Não, nada. Pra tirar açúcar? Não, então, assim, nos meus exames, até complementando também o que a Nutri falou, que nem meus exames eu tava com progesterona baixa, que é a parte estrogênia, hormônios femininos baixos. Aí, vitamina D baixíssima, a parte cognitiva. Então, seja aquela acorda xoxa, capenga, cansada, é exatamente isso. B12 e ferratina, ferro, né, super baixo. Então, a gente cuidou dessas partes, né? E aí, assim, o lipedema, ele tanto é uma doença crônica, como também estrógena. Então, eu tive que cuidar das duas partes, né? A parte de inflamação da alimentação e também a parte de reposição da progesterona, que é um hormônio que o nosso organismo produz. Né? Então, a gente foi meio que matando as charadinhas. Aí, tem uma pergunta que todo mundo faz, mas você se privou de tudo. É uma privação, né, Mas que o você resultado. sente, mas o resultado, ele compensa. Não só compensa, como te liberta, porque é horrível sentir dor, gente. E é horrível, às vezes, muitas vezes, né, se permite até pelos outros, assim, porque eu sou uma pessoa que nunca fui muito de bebida alcoólica, sempre bebi pouquinho. Na pandemia, comecei a tomar um vinhozinho, né? Eu acho que foi nesse período aí que foi também agravando, e eu fui sentindo um pouco mais. Também, né, às vezes, sexta-feira eu mereço, né, trabalhei, vou pedir um Pizza. delivery, né, porque é mais fácil. E aí, essas pequenas mudanças ao longo do tempo foram agravando. Então, eu precisei resetar mesmo. Sinto falta? Algumas coisas, assim. Bebida, eu acho que pra mim já tá bem tranquilo. Mas a alimentação aí é onde a gente vai adequando, né? Vai fazendo umas receitinhas fitness, vai tentando aprendendo. colocar. Mas eu acho que a partir do momento que você não sente dor, é uma liberdade tão boa e tão grande que vale a pena esse esforço. Tem cura? Não tem cura, Cura, mas mas tem um você vai tratamento. ter que se tratar sempre, Pra né? sempre. Se cuidar. E aí, também, comecei um tratamento recentemente até com uma estética já especializada. Então, mulheres, procurem estéticas que sejam especializadas em lipedemas. Tem muitas coisas que mulheres com lipedema não podem fazer. Enzimas, carbox, radiofrequência, são coisas que pioram o lipedema. Bom Entendeu? saber isso, bom falar então, assim, isso. é muito importante. Então, procurar pessoas que sejam especializadas para você ter um conforto, né? Não sentir dor e não piorar a inflamação. Não deve ser fácil, principalmente na região das pernas, né? Uma dor que deve incomodar. Era no andar, no parar, como é que era? Eu não sei. Maria. Quando você, por exemplo, final de semana, né? Que geralmente é onde a gente extrapola um pouco mais. A segunda-feira era pesada justamente disso, né? Então, por exemplo, que nem eu gostava de correr. O ano passado eu tive que parar até um pouco de correr, porque eu tinha muito desconforto. Aí, por exemplo, eu ia fazer uma corrida, parecia que eu tava com 2 caneleiras na perna. Nossa. Porque a perna fica mais pesada. Aí você não baixa a sua performance também, aí você já fica... Aí o emocional vai lá o embaixo. emocional, você acha que é a pior coisa. Nossa. Fora outros esportes também que eu tentava, né? Que nem futevôlei. A bola, né? O meu é abaixo do joelho. Eu ficava na carne viva de hematoma. Nossa. Meu Deus do Tão céu. roxa que tava, né? E aí eu tinha medo da bola porque doía. Muay Thai, a mesma coisa. Ai, chuta forte. Eu não chutava forte porque doía, mas eu tenho a consciência agora. Que bom. Porque eu não sabia que eu tinha lipedema até então. Olha, Karina, trazer a sua experiência aqui é muito bom, porque às vezes as pessoas não sabem que tem, Sim. não é? Sabem que tem. Então, pode também não ser... sabia. Então, tá vendo? Não sabia. Às vezes você tem, não sabe, e através desse depoimento da Karina, você busca um cuidado médico. Não vai só jogar na internet para ver o resultado, não. Você tem que ir, de fato, a um médico para ter o diagnóstico correto. É sempre importante a gente lembrar isso. Laura, mais notícias, por favor, na tela. Crise na telinha. Os problemas e consequências da falta de investimento na televisão brasileira. Nossa. Ô Roger, a gente... Tava conversando em off. isso aqui. Antes do programa Bastidores, começar, a gente falou bastidores. sobre uma coisa que a gente tem visto com felicidade, que é esse monte de canal de TV lançando canal de TV aí, né? De 2020 para cá, surgiram boas emissoras, a gente tem a CNN, a ia CNBC acabar. e tal. Não é o que a gente vê, graças a Deus, que continua essa prosperidade. Mas existem algumas coisas aí que marcaram e você... foi o porta-voz dessa notícia de falta de investimento, não é? Pois é, né? Tem a recente entrevista do Celso Portiolli, que ele falou sobre isso.
Mas a TV vive esse momento cruel perante a internet, né? Os anunciantes estão migrando para a internet e fugindo um pouco da televisão, ou pagando valores menores para a televisão, maiores para a internet. Mas, recente pesquisa, isso mostra o contrário. A TV tem crescido, né? E ainda numa porcentagem muito boa perante ao YouTube e outras plataformas. Isso é muito interessante, muito bom, né? E a TV não vai acabar, né, gente? Eu estava comentando da entrevista que eu fiz com o Silvio Santos em 2014, que ele, quando eu falei que o Intervenção era no YouTube, na internet, ele falou, mas na internet, você tem que estar na Globo, na Record, em outra emissora. Mas, se bem que a internet daqui a uns anos vai ser mais forte que a televisão. Mas no seguinte quesito, faz sucesso na internet, mas tem a TV como uma vitrine ali para poder manter tudo que você está fazendo na internet. E é o que está acontecendo hoje, né? Exato. É o que está acontecendo hoje. É um tripé aí, né? Que se ajuda. Falaram que, né, com a rádio acabar, e tá aí com enorme sucesso. Hoje é o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio. Hoje é o dia do rádio, não é? Verdade. Então não acabou, se transformou. Se transformou. E hoje está multiplataforma, né? Se somou, na real. Né? E agora essa novidade, como é que chama agora? Aqui a Rede Vida tem a Rede Vida Mais. Multiprogramação, Rede Vida Mais e o Rede Vida Educação. Tudo isso através do canal aberto mesmo. Quem tem a TV aberta, recebe o sinal nosso da TV aberta, é só fazer uma reprogramação na TV e você consegue pegar os 3 canais. Dentro do nosso canal principal, existem outros 2 de forma gratuita. Legal. Lá a gente tem os 30 anos da emissora sendo reexibidos e esses programas aqui durante o dia passam lá à noite. Isso mostra o poder que a TV tem. E agora com a TV 3.0, isso vai potencializar ainda mais. Eu estou preparando uma entrevista, inclusive, no Frente a Frente, para explicar o que é, de modo didático e técnico, o que é essa TV 3.0, que vai trazer uma revolução, uma integração, de fato, entre a internet e televisão. Nós viveremos um futuro promissor da TV. Uma revolução, assim, incrível, né? Imagina, vocês estão aí em casa, vendo essa linda mesa. Aí você clica com o seu controle remoto, já vê o preço, o valor para poder comprar. E já comprar no ato ali, no seu controle remoto, chegar em casa. Exatamente. Isso é uma loucura. E eu vi hoje uma novidade do YouTube, que também vai ser revolucionário. O YouTube vai agregar a IA, inteligência artificial, e quem produz conteúdo para o YouTube não vai precisar editar o conteúdo. Ele vai jogar o material bruto do que ele gravou. Caramba! E o YouTube vai editar para você. Olha só. Que perfeito! Isso já em 2026. Uau! Novidades aí. Ou seja, a gente tem acompanhado essa evolução de uma forma significativa. É óbvio que a chegada do YouTube, das redes sociais, da internet, ela provocou uma mudança no nosso jeito de fazer televisão. Mas, como o Roger falou e a gente comentava antes do programa começar, a TV não vai acabar. Pelo contrário, nós continuamos sendo essa ferramenta de informação que leva a vocês diariamente um conteúdo de qualidade. E tudo passado por checagem, que é, antes de falar, eu faço, vou ver se isso é verdade mesmo. Vou conferir isso aqui. Coisa que muita gente não faz quando emite uma notícia lá numa rede social, seja ela de vídeo, de foto, qualquer coisa do tipo. Então, nós, TV, a rádio hoje, que Dia Nacional da Rádio, faz isso com primor excelente. Nós temos grandes veículos de rádios no país. Poderia citar inúmeros, mas não quero esquecer de ninguém. Então, todos vocês recebam o nosso abraço aqui da Rede Vida. Inclusive, a família Monteiro de Barros tem rádio em Barretos. Então, nós fazemos esse trabalho de fazer a checagem de notícias e levar sempre um bom conteúdo para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte e agora para quem está nas redes sociais e na internet. Verdade. E a TV tem um diferencial que tudo é checado e só vai ao ar com checagem. E uma checagem não de uma pessoa, mas de várias. Minucioso, é um trabalho sério. É um trabalho que envolve credibilidade, envolve um trabalho
primoroso. Na sua opinião, como é que você vê, Roger? A gente tem aí, você falou dessa inovação com a inteligência artificial, a gente tem uma emissora, o SBT também faz isso num programa, usando a IA. Como é que você vê a IA na TV? Nossa, que loucura, né? Isso que eu tô falando do YouTube editar o próprio material é algo surreal. Na TV, eu já vi algumas coisas, né, como dublagem. Olha. É interessante que o YouTube já tem, e eu fiquei assustadíssimo em ver e ouvir a minha voz em inglês. Olha só. No YouTube, se você vai lá em legendas, você consegue ouvir o áudio em qualquer língua, a tua voz. Que maravilha. Em outras línguas. Está disponível isso? Isso, Eu não é mexo, eu sou interessantíssimo. péssimo. A TV, eu vi algumas reportagens da Globo já utilizando a IA para tradução simultânea. É interessantíssimo. Eu só acho que, no quesito locução, eu já acho um pouco exagerado, né? Você trocar o ser humano ali para fazer uma locução, uma dublagem e colocar IA, você tira emprego de pessoas com um talento assim Primoroso. Então, assim, primoroso. Então, a IA precisa ter alguns cuidados, né? E cuidados excessivos em alguns pontos, porque eu estava vendo uma reportagem onde as pessoas estão utilizando a IA como psicólogo. Esse é um grande problema. Já falamos sobre isso aqui. Isso Já falamos. É um problema. assustador. Chat, o Tem famoso que, chat. tem que ter um cuidado, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é? Seja na alimentação, seja num problema de saúde. Usam para diagnóstico médico, né? Direito também para saber uma resposta. Consulta, é um problema. Muito bom. Gente, agradeço a participação de vocês. Antes de encerrar, o resultado da enquete: em que ano chegou o rádio no Brasil? 1922 ou 26? Apesar da primeira transmissão oficial ter sido feita no dia 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência, o Dia Nacional do Rádio é celebrado no dia 25 de setembro, em memória ao nascimento do Roquete Pinto, considerado o pai do rádio no Brasil. Tinha um prêmio no passado, inclusive, o troféu Roquete Pinto. Lembra? No passado foi um prêmio, assim como é o troféu imprensa, hoje em dia era o troféu Roquete Pinto na Record. A música de encerramento, que a Luana escolheu, do padre Fábio de Mello. Fechou. Vamos aqui, então, agradecendo. Opa, um presente. Lugar de Mulher é no Topo do Mundo. Obrigado pelo livro, hein? Que maravilha. São várias histórias inspiradoras de mulheres. E aqui está o meu capítulo. Que maravilha. Aqui, ó, cura pela alimentação. Que beleza. Que maravilha. Obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigado mesmo. Por que o número 42? É um segredo. É um segredo muito bom. Você conta na próxima ocasião. Luana Brito, o Instagram é @naturalua, com 2 L's, né? Isso, muito Obrigado pela Muito participação, obrigada. viu? E obrigado pelo livro que eu vou ler. É prefaciado pelo Dr. Ives Gandra, nosso amigo apresentador aqui na Rede Vida também. Legal. Dr. Wagner Cavalcante, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. O site é Wagner Cavalcante, Wagner com W, cavalcante.adv.br, né? Correto, obrigado. Redes sociais lá é Wagner Cavalcante Advogados. Isso. Obrigado. Obrigado. Karina Batista, para acompanhar o seu trabalho, @Karina Batista TV. Isso, e daqui a pouco no YouTube também, Karina Batista TV. Maravilha. Novidades para outubro. Que ótimo, bom ter você aqui com a Obrigada, gente. Viu? gente. Grande Roger Turquete, que bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço demais. Roger Turquete é no Instagram e Intervenção Roger Turquete no YouTube, certo? Muito bem, se inscreva no canal. Que bom, quero saber os bastidores todos pelo seu canal e pela sua sabedoria. E as redes sociais sempre notícias dos famosos, factuais, o dia inteiro. Que maravilha, obrigado. E você de casa, muito obrigado por me aturar aqui nesses dias em que Padre Juarez estava descansando. Semana que vem ele volta e eu me despeço aqui mais uma vez, lembrando que domingo, 9h30 da noite, eu te espero no Conexões Rede Vida e segunda, 10h30 da noite, tem Frente a Frente. Fiquem com Deus, bom dia. De melancolia, e a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce